Fala galera, o livro que nós vamos estudar hoje na verdade é um panfleto, né? O Manifesto Comunista, que geralmente é traduzido como Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? Os dois eram jovens ainda, né? O Marx, que tinha 30 anos incompleto, o Friedrich Engels é 2, 3 anos mais velho que ele, então eram dois jovens que participavam de um movimento chamado Liga Comunista, que era uma espécie de sindicato operário que tinha ali na Alemanha na época. Não só na Alemanha, tanto que a reunião de 1847 da Liga Comunista foi em Londres. Tá? Então eles debateram ali as diretrizes do comunismo, né? E um ano depois, alguns meses depois, para ser mais exato, Marx e Engels ficam incumbidos de divulgar, né, a ideologia, a filosofia, os interesses, né, do comunismo, que fica bem claro no manifesto, né? O comunismo ele já era famoso, né? Ele já tinha repercussão antes mesmo da publicação do manifesto. Tanto que o manifesto começa com a seguinte frase, né, que um aspecto, um fantasma ronda a Europa, esse fantasma é o fantasma do comunismo. E como se fala muitas coisas do que é comunismo e tal, do que seria, do que queriam os comunistas, eles resolveram, né, publicar o manifesto comunista para deixar bem claro qual era deles. Tá bom? Qual é o que eles queriam. Então o comunismo é muito anterior a Marx, né? Tanto que o Hitler, nos seus discursos, ele sempre usava a palavra marxismo, né? Para não confundir. O comunismo é uma doutrina muito antiga, que está em religiões antigas, em filosofias antigas, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Tá? E como a gente está aqui no século XIX, né? Auge do positivismo, da empolgação com a ciência, Marx e Engels tentaram dar uma roupagem científica com uma doutrina já milenar, muito antiga. Tá? Então isso que é esse comunismo que a gente chama hoje aqui no Brasil, né? Nessa onda de militância que a gente vive aqui no Brasil. Tá? O Brasil está dividido entre esquerda e direita. Eu estou agora aqui em 2021, se você está vendo esse vídeo em 2050, o Brasil está numa guerra. O Brasil vive uma guerra, né? Então vamos saber direitinho o que é o comunismo marxista. Para você descobrir, tá lá o Manifesto do Partido Comunista, é um texto curto. Tá? Na maioria das edições são 50 páginas, se você quiser ler todos os prefácios, né? Até 1888, o último prefácio que teve, assinado por Marx e Engels no ano da morte de Marx, você consegue, né? Então olha só, Marx escreve em 1848 o Manifesto, junto com Engels, é lógico, e em 1888 eles ainda assinam um último prefácio, né? Lá no Manifesto mesmo eles falam que aquele manifesto vai ser traduzido para vários idiomas. Tá bom? Vai ser traduzido para vários idiomas. E realmente o manifesto ele mudou o mundo. O Manifesto do Partido Comunista ele é um livro de conversão. Você lê, né? E você é um panfleto político mesmo, né? A tentativa de lhe converter ao marxismo, a engajar na luta pela revolução proletária, né? Para se engajar na luta pela tomada de poder do proletariado e assim promover a ditadura do proletariado, para destruir o capitalismo e em cima do capitalismo, sobre as ruínas do capitalismo, construir uma sociedade nova e igualitária. Esse é o lance do Marx, esse é o lance do comunismo, do Manifesto do Partido Comunista. É possível isso? Marx viajou? Vamos pro livro, que isso aí você mesmo vai conseguir chegar a essa conclusão. Vamos pro livro. Aqui em julho de 2021 para gravar essa aula sobre o Manifesto do Partido Comunista. Essas duas edições aí que vocês estão vendo, uma edição é da Expressão Popular. Eu comprei R$2, R$3 na feira do livro. O manifesto tem gratuitamente na internet, né? Inclusive você encontra em Word no Cielo. Só que é uma tradução, não é que seja uma tradução ruim, é uma tradução errada mesmo, né? Eu não leio alemão, mas eu comparo, né? Em português. Esses dois que você está vendo, mais aqui está lá. Aí dá para ver que lá eles erram em algumas coisas. Esse texto aí, o Manifesto do Partido Comunista, ele é um pequeno livro, né? Como eu falei para vocês. É um panfleto que Marx e Engels escreveram depois de participar de uma reunião, como se fosse assim, de um congresso na Liga dos Comunistas um ano antes. E eles ficaram incumbidos, né, de tipo, como se fosse assim, publicar para o mundo o que era consenso entre os comunistas, ali naquela Liga dos Comunistas, que era como se fosse um sindicato, né, de operários da época. Então os comunistas ali, eles vão tentar pegar para eles ali, né, e isso fica claro no segundo capítulo do manifesto, o monopólio da pauta da classe operária. Tá? Então os comunistas, essa que é a intenção dos comunistas ali de Marx e de Engels, é pegar para eles o monopólio da pauta operária. O Partido Comunista ele tomaria a liderança do movimento operário, que já existia já desde o começo da Revolução Industrial. Tá bom? Então a gente está em 1848, a gente está no começo do capitalismo, né, já consolidado, mas ali no que a gente chama de sociedade industrial. Tá? Então esse manifesto ele foi depois traduzido para vários idiomas e com frequência chamavam Marx e Engels para escrever os prefácios. Né? Vários desses prefácios ficaram muito famosos, né? Como o prefácio à edição russa, dentre outros prefácios. Tá bom? Então, é o grande texto, né, político do século XIX. Curioso, né, que o Manifesto do Partido Comunista é publicado no mesmo ano da Dama de não sei o que. Eu vou lembrar aqui, eu vou botar depois aqui na edição. Que também foi um texto assim magnífico, né? No século XIX teve uma
era até mais famoso que o Manifesto, né? O Manifesto vai ficar mais famoso no século XX, depois das revoluções comunistas. Então, para a gente chegar no Manifesto, eu preparei aqui alguns antecedentes históricos. O primeiro é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que tem uma aula. É só você ir no meu canal lá, botar assim, tem uma aula chamada O Início do Pensamento Liberal, as origens do pensamento liberal, uma coisa assim que é sobre a Revolução Puritana e Gloriosa, do século XVII na Inglaterra. Mas basicamente são essas duas revoluções que colocam pela primeira vez a burguesia no poder. Tira o rei, né, que defendia interesses próprios e interesses da nobreza, joga para escanteio o mercantilismo e implementa de fato ali um estado burguês, né? Então começa com a Revolução Puritana e Gloriosa, é importante se assistir essa aula. Também aqui coloquei como outro fato muito importante, outro antecedente, a invenção da máquina a vapor, lógico, né? O motor a vapor é entre 63 e 75, 1763 a 1775, e a Riqueza das Nações, né, é publicada pela primeira vez em 1776. E também, ó, a gente está falando, tudo tá acontecendo na Inglaterra, né? E a primeira Liga Comunista, não sei se foi a primeira, né? Mas a Liga Comunista que deu origem ao Manifesto, o Partido Comunista, também foi em Londres. Então, para você ter uma ideia ali da influência ali, né, da Inglaterra nesse período aí. Então, quando o Watts... Claro que aqui o Watts ele ganhou a fama, né? A máquina a vapor ela já tinha sido desenvolvida antes, né, de forma mais artesanal por outros, né, por outras pessoas. O Watts ele só fez tipo assim, montar o que tinha ali, aprimorar e ganhou também toda a fama, também por mérito, né? Mas não foi ele sozinho responsável pela invenção dela, tá bom? E depois que surge a máquina a vapor vai revolucionar, é uma daquelas invenções que muda todas as relações sociais. Porque vai ser graças à máquina a vapor que vai surgir a fábrica, a indústria. E com a indústria surge um novo modo de vida. Vai surgir a urbanização, vai surgir as cidades ao redor da fábrica, vai surgir o dono da fábrica e o funcionário da fábrica, que Marx vai chamar de burguês e proletariado. Tá bom? Então é uma invenção daquelas assim que para nossa época assemelha-se ao smartphone, né? É uma invenção que muda todas as relações e interações sociais. Muda a sociedade como um todo. E por isso que a Riqueza das Nações de Adam Smith também é um marco muito importante. Muitas vezes parece que no manifesto Marx está falando para Adam Smith. Sabe? Quando as críticas que ele faz à burguesia e também a apologia que ele faz à burguesia, que eu nunca encontrei um livro para fazer tanta apologia à burguesia como o manifesto. Ele enumera todos os grandes feitos da burguesia para mostrar como a burguesia era foda, mas depois ele fala que o equívoco da burguesia é na hora de partilhar, né? Grande equívoco. E é um equívoco que não tem salvação, né? Só se tomar na marra o poder da burguesia. Porque a burguesia vai aliar poder político e poder econômico. E também poder social, que ele vai chamar de ideologia, né? A sociedade pensa como a burguesia quer que eles pensem. Tá bom? Então, A Riqueza das Nações, que é um livro espetacular, né? Também tem uma aula aí no meu canal. Só você botar lá Adam Smith e assistir a aula da Riqueza das Nações, que aí depois você vai ver como parece que algumas vezes o Marx está falando diretamente para Adam Smith. Então, com o surgimento da máquina a vapor, né, da indústria, vai surgir as grandes cidades industriais. Um processo de urbanização bem desordenado, né? Porque olha só, Adam Smith está ali no século XVIII, né? Ele tá no início da Revolução Industrial, então ele vê com toda a empolgação como essa nova forma de organização, que é o capitalismo, que está substituindo o mercantilismo, ele vê como isso vai ser bom para o aumento da produtividade e potencialmente esse aumento da produtividade vai gerar mais riqueza via comércio e essa riqueza pode ser socializada, né? Pode ser bom para todo mundo. Aí Marx vai justamente contrapor este ponto, né, de que é bom para todo mundo. O capitalismo é bom, mas Marx vai dizer que é só para a classe dirigente, né, só para a burguesia, que para a maioria, né, e vocês vão acompanhar aqui no texto comigo, por que ele não gosta ali desse capitalismo no início, né? O que acontecia ali para ele ter tanta raiva e propor uma nova sociedade? Então ali está surgindo as cidades industriais, um processo de urbanização desordenado, né?
É só você imaginar uma urbanização sem uma rede de esgoto, sem um sistema nem de saúde, nem de educação, completamente, estava começando tudo, né? Então completamente desordenado, bagunçado, sem rumo, né? Sem parâmetro. Um êxodo rural, né? As pessoas saindo do campo e indo para a cidade para trabalhar nas grandes indústrias, que eram onde tinham empregos, surgimento de novas classes sociais e com isso uma série de novas relações sociais. E, inclusive é nesse contexto que surge a sociologia e as ciências sociais, né? Para explicar esse novo mundo que está surgindo, que ninguém tinha parâmetro mais. Até então era a religião que explicava tudo, agora a ciência toma isso para si, né? As ciências sociais e a sociologia, elas vão se meter, né, a falar, não, agora quem explica tudo é a ciência, então deixa aqui conosco. A religião agora virou coisa do mundo privado, né? Então o manifesto do Partido Comunista, assim que ele é traduzido, mas ao pé da letra é o Manifesto Comunista, né, 1848, escrito por Marx e Engels. Olha como eles eram jovens aí, né, em 48, quando eles publicaram. Marx, que não tinha nem 30 anos completo. Friedrich Engels é o quê? 2 anos só mais velho que Marx, né? Que o manifesto, ele é como se fosse uma plataforma do que eles discutiram e tiveram consenso na Liga dos Comunistas de 1847. E é claro que o manifesto ele mudou para sempre a história da humanidade. E eu digo sem nenhum medo que nenhum livro foi tão influente no século XX, nenhum, como o Manifesto do Partido Comunista. Sem o Manifesto do Partido Comunista, provavelmente, é claro que isso a gente só pode supor, não teria existido as revoluções comunistas do século XX. Muito provavelmente não, porque é o manifesto que é o texto de conversão. Ele é um texto básico, acessível, eloquente e que te convence. Essa a intenção dos autores. Eles usam estratégias ali de convencimento, né? Que é utilizado até hoje por políticos e por qualquer um em qualquer debate, né? Desmoraliza, pega ali os principais argumentos do opositor, destrói aqueles argumentos e depois que você destrói, coloca o dele ali. Uma estratégia que é muito comum no debate político, né? E é um texto político, é um texto de conversão, né? Vem pro meu lado aqui, vamos fazer a Revolução Proletária. Então, é um documento, assim, revolucionário, né? De fato, e de grande influência, e que mudou. Nunca existiu um livro que fez o que esse livro fez aí. Muita gente pensa que é o Capital do Marx. Não, ninguém lê o Capital, rapaz. Pega o Capital para ler, são 900 páginas, é chato, é insuportável ler o Capital, é difícil. Aliás, chamar o Marx de vagabundo é outra estupidez, né? Um cara que escreve 900 páginas, tu não consegue escrever um artigo de 15, mano. Tu te mata para escrever um TCC, tu copia e cola da internet. E tu acha que o cara sentar naquela época, à mão, escrever 900 páginas, tô citando um livro, o Capital, que são 3 volumes, né? Tá quase 1000 páginas os 3 volumes. Então, era um cara que muito disciplinado. E ainda teve o manifesto, teve a ideologia alemã, que inclusive é um livro muito bem humorado, né? Marx se coloca assim, meio gaiato, né? Faz algum um tipo meio que stand-up, né? Chama os caras de santo, tira sarro, tira barato, né? Então, o manifesto, ele é realmente, jovens liam e leem até hoje, qualquer adolescente. Primeira vez que eu li o manifesto tinha 17 anos. Qualquer adolescente consegue ler o manifesto. E é empolgante, né? É empolgante o manifesto do Partido Comunista. Então, como é que começa o manifesto? Esse aqui é exatamente o texto, né, de como começa. Que é assim, um fantasma, né, ronda a Europa. Que fantasma é esse? É o fantasma do comunismo. Então, essa primeira frase já mostra o seguinte: o comunismo já era famoso, já tinha repercussão na Europa, mesmo antes da publicação do manifesto. Então, todas as potências da velha Europa aliaram-se numa sagrada perseguição a esse aspecto. O Papa, o czar, ele cita um monte de gente. Então, olha só, o comunismo não só era famoso, como já era assim, demonizado, e todos se uniram contra ele, segundo Marx coloca aqui, Marx e Engels. Então, ele vai continuar dizendo: qual partido de oposição que não foi difamado como comunista pelos seus adversários? Inclusive é moda, né, acusar os outros de comunistas, né? E qual não teve de volta a mesma acusação? Então, do que se conclui isso tudo? Que o comunismo já é reconhecido como uma potência por todas. Já é tempo, então, já que estão falando tanto do comunismo, o que é que Marx vai falar? Já é tempo de os comunistas exporem abertamente perante o mundo sua maneira de pensar,
seus objetivos, suas tendências e um manifesto próprio do partido. Então, se você quer saber o que é o comunismo, né? Já que todo mundo xinga os outros de comunismo hoje em dia, é nesse texto, é aqui, mano. É agora que você, comigo aqui, você vai descobrir o que é o comunismo. E claro que essa aula não vai dar para eu terminar em uma só aula. Isso aqui é a parte 1, que vai ser só essa introdução e o capítulo 1. Depois a gente vai gravar outras aulas do capítulo 2 e uma última do capítulo 3 e 4. Então, ó, com esse objetivo, reuniram-se em Londres comunistas de mais diversas nacionalidades e esboçaram o seguinte manifesto, que será publicado no inglês, francês, alemão, Itália, Flamengo não presta, e dinamarquês. Então, o capítulo 1, isso aqui, o que eu falei antes, ele começa no 12 escrevendo aquilo, e depois ele vai, capítulo 1, burguês e proletariado. Esse é o capítulo, ouso dizer, mais importante do manifesto. É o capítulo mais citado. Qualquer livro que você for pegar que vai citar o Manifesto do Partido Comunista, geralmente é esse capítulo que cita. Essa primeira frase, logo do capítulo 1, ela é citada em tudo quanto é lugar. Olha, a história de todas as sociedades até o presente é a história da luta de classe. Aí homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, blá blá blá. Em síntese, opressores e oprimidos estiverem em constante oposição uns aos outros. Travaram uma luta ininterrupta, hora dissimulada, hora aberta, que cada vez terminava com a reconfiguração revolucionária de toda a sociedade. Então o que é que Marx vai? O primeiro princípio básico, né, do Marx, esse, inclusive aqui é um princípio até do materialismo histórico, né, de que toda a sociedade, desde que surgiu a propriedade privada, né, dos meios de produção, vai ter opressores e oprimidos, porque como são diferentes interesses em jogo, essa relação entre as classes vai ser sempre conflituosa. É claro que hoje a gente sabe que não é, isso é simples, né? Não é só isso a dinâmica social. Mas mais na frente a gente vê isso. A dinâmica social é muito mais complexa do que apenas luta de classe, né? A tua vida aí, tu sabe que não é só, apesar de também você se engajar para ascender socialmente, a tua vida não é só isso. Ou não é fundamentalmente isso, tem outras coisas. Então, burguês e proletariados. A moderna sociedade burguesa emergente emerge do naufrágio da sociedade feudal. Porém, não aboliu os antagonismos de classe. Ela apenas colocou novas classes, novas condições de opressão, novas estruturas no lugar das antigas. Então, a sociedade medieval, que Marx vai chamar de modo de produção feudal, ele era fundamentado na desigualdade social. A burguesia faz uma revolução, muda a sociedade toda, mas não muda isso. Não muda uma sociedade dividida entre opressores e oprimidos. Na visão do Marx, até piora, né? Então, a grande indústria criou o mercado mundial, que a manufatura não poderia atender. Este mercado promove o crescimento incomensurável do comércio, da navegação e da comunicação, que volta a impulsionar a indústria. Agora, olha só, outra coisa muito impressionante de ver no manifesto é como Marx está assim, de boca aberta com as mudanças que aconteceram no mundo desde quando a burguesia assume o poder. Então ele fala um crescimento incomensurável do comércio. Olha que Marx não viu nada, né, mano? Marx não viu nada. Marx não viu um carro, não viu um avião. Ele deve ter visto só um motor a vapor, num barco ou numa locomotiva, só isso. Não viu mais nada, não viu nem energia elétrica, provavelmente, o Marx. E ele estava impressionado com o desenvolvimento das forças produtivas, né? Com o crescimento do comércio, da navegação. A comunicação que Marx viu foi um telégrafo. Imagina, cara, se Marx viu, ele não podia nem imaginar o estágio atual que nós chegamos. E talvez daqui a 200 anos, que o manifesto está quase fazendo 200 anos, né? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já fez 200 anos, né? Em 2048. Sabe Deus, né? Então, imagina daqui a 200 anos, se tudo isso que a gente olha hoje, né? Eu estou na frente aqui, estou dando essa aula na frente do meu celular, do meu smartphone aqui. Eu estou falando para um smartphone, acredite, né? Daqui a 200 anos o pessoal vai falar, pô, e a galera, né, em 2020 e 2021 achava que a tecnologia deles era avançada e eles viviam na idade da pedra. Além dessa empolgação, e essa constatação é muito importante, todo o marxismo se sustenta nisso daqui, de que o Estado, ele é o comitê executivo da burguesia. O que isso quer dizer? Que o Estado é onde a burguesia senta
e administra a sociedade política de acordo com os seus interesses econômicos. É exatamente isso que eu falei, tá perfeito. Tu pode recortar e colocar no TikTok, botar a frase no teu Instagram. Não vou nem repetir porque eu não vou conseguir ser tão perfeito. Mas o Estado é o comitê executivo da burguesia, lá que ela gerencia todos os seus assuntos, seus interesses, que geralmente são interesses econômicos. Então a burguesia, isso aqui que vocês estão lendo aqui, eu não botei entre aspas essa frescura toda, mas é tudo citação, são as palavras diretas do manifesto. Então olha essa citação aqui para se referir à burguesia. Onde quer que tenha chegado ao poder, ela destruiu todas as relações feudais patriarcais, rompeu impiedosamente os laços feudais que atavam o homem ao seu superior natural. Isso aqui é muito complicado, né? Ninguém conseguiu entender direito o que Marx queria dizer com seu superior natural. Não deixando nenhum outro laço entre os seres humanos senão o interesse nu e cru, senão o insensível pagamento à vista. Ela dissolveu a dignidade pessoal em valor de troca e no lugar das inúmeras liberdades atestadas em documento ou valorosamente conquistada, colocou uma única inescrupulosa liberdade, que é a liberdade de comércio. A burguesia, em uma palavra, colocou no lugar da exploração ocultada por ilusões religiosas e políticas, a exploração aberta, desavergonhada, direta e seca. Aqui ele mostra todo o ressentimento que ele tem para com a burguesia, né? Isso não vou nem dizer que beira a ofensa, porque é realmente uma ofensa. Tá asquerosa, né, na visão do Marx. Então vai continuar, né? Os elogios à burguesia. Olha, arrancou as relações familiares, o seu comovente véu sentimental e as reduziu em pura relação monetária. Então presta atenção, isso daqui. Eu vi um vídeo, né? Falando. Era um cara conservador, desses conservadores de 2021, né? Pegando essa citação para mostrar como Marx era contra a família. Mas não é bem isso. Ele acha que o capitalismo e a burguesia transformou uma relação afetiva familiar em uma relação monetária. Então, depois da Revolução, ele deixa isso mais claro lá na frente, né? A família vai voltar a ser uma instituição afetiva e não monetária como é hoje. Como meus pais jogavam na minha cara que me sustentavam e que eu tinha que obedecê-los, eu até lembrei agora disso. Então, deu provas daquilo que a atividade dos homens é capaz de levar a cabo. Aqui é um elogio de verdade, olha. A burguesia ela mostrou todo o potencial do ser humano. Ela mostrou o que o ser humano é capaz. Como o ser humano é foda, a burguesia mostrou isso. Realizou obras inteiramente diferentes das pirâmides, maiores, né, do que as pirâmides egípcias, do que os aquedutos romanos e das catedrais góticas. Ela executou deslocamentos inteiramente diferentes das macro-regiões dos... Pois é, então as cruzadas é fichinha do lado do que a burguesia está fazendo agora com as grandes navegações ali. Tá? Marx cita, né, a descoberta das Américas e cita a nova rota, né, para dar o balão na África e na Ásia. Ele fala disso, né? E mostra como o que a burguesia fez, assim, nada na história da humanidade chega nem perto. Só que ela revoluciona, né, os meios de produção e só pode existir assim. Então olha o que o Marx diz. Não pode existir, quem é que não pode existir? A burguesia, abestado. Sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção. Portanto, as relações de produção e assim o conjunto das relações sociais. Então a burguesia ela só existe, a condição dela existir é revolucionar continuamente os instrumentos de produção. Por que ela tem que revolucionar? Porque ela tem que sempre aumentar o seu mercado. Aumentando o seu mercado, ela tem que aumentar a sua produtividade. E quando ela faz isso, ela muda toda a teia de relações sociais ao seu redor. Só que quando ela faz isso, ela está criando uma crise gigantesca lá para frente. É isso que é o lance. Ela está, na visão do Marx, ela está cavando o buraco dela. Através do rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção, através das comunicações infinitamente facilitadas, a burguesia arrasta todas as nações, mesmo as mais bárbaras, para dentro da civilização. Sob a ameaça de ruína, força a todos a adotarem o modo burguês, colocando todos sobre o mesmo domínio. Outra coisa aqui que, não sei se Marx está achando que está falando mal da burguesia aqui, mas aqui ele está dizendo como a burguesia é foda, né, mano? Ela arrasta tudo, ela é irresistível, ninguém consegue
Onde ela chega, ela transforma a economia local em economia capitalista. De classe que mal chega a um século, ele fala lá numa tradução que presta, ele fala que é aproximadamente 80 anos. A burguesia criou forças produtivas em massa, mais colossais do que todas as gerações passadas em conjunto. Subjugou as forças da natureza, né, a maquinaria, a aplicação da química na indústria, olha, na agricultura, porque também houve uma revolução na agricultura, na navegação a vapor, né? Marx morre em 1888, né? 1883, aliás. Então, o quê? O Titanic vai afundar poucas décadas depois. Estradas de ferro, telégrafos elétricos. Olha, Marx aqui nunca viu um telefone na vida. Então, canalização dos rios para navegação, populações inteiras que brotando do chão, que século passado poderia supor que tamanhas forças produtivas estariam adormecidas no seio do trabalho social. Né? Quem poderia imaginar, né, que tudo isso ia acontecer em tão pouco tempo? Aí outro pedaço aqui fantástico do manifesto. Né? A burguesia ela se assemelha ao feiticeiro que já não consegue dominar mais os poderes subterrâneos que invocou. Então, pô, isso daí acontece muito, né? No Dragon Ball, o cara cria o Majin Buu e depois o Majin Buu mata ele. Não sei se eu lembro direitinho, não sou, mas é muito comum, né? O feiticeiro ele perder o controle. Isso na literatura, é lógico, né? Perdeu o controle da criação dele. E Marx fala que é isso que vai acontecer com a burguesia. Na verdade aconteceu já, né? A burguesia não tem mais o controle. Ninguém sabe para onde o mundo vai mais. Não tem, o mundo é completamente imprevisível. Todo mundo só pode chutar mesmo. As dinâmicas sociais são tão grandes. A gente pode assistir agora aquela série, uma série futurista, né, sobre tecnologia, Black Mirror, né? E são coisas que potencialmente pode estar acontecendo daqui a 20 anos, 10 anos, até agora. Bora ver, né? Se vai acertar ou não vai. Quando a gente assiste 2012, uma Odisseia no Espaço, a humanidade tudo estava no espaço, né? Aliás, nos anos 80 a liga era essa, né? Que o futuro ia ser no espaço. E brigando com alienígena, assim que era Thundercat, assim, os desenhos infantis, né? Jaspion, Changeman, tudo assim, coisa interestelar. E a gente está aqui. Ainda não apareceu nenhum ET, pelo menos agora, em 2021. Então vamos ver se... É impossível prever o futuro. Por exemplo, aqui nessa época, Marx, tu lê o manifesto todinho, tu não vê nenhuma preocupação ecológica dele. De que a burguesia, as forças produtivas podem gerar algum impacto ambiental. Sabe? Extinção, não vê nada disso. Era uma coisa que não dava para prever lá naquela época. Isso foi uma das coisas assim, bem nesse lance do feiticeiro que perdeu o controle sobre seus poderes, né? O proletário, Marx fala bem menos do proletário, né? Então a maior parte do primeiro capítulo é para glorificar os feitos da burguesia e também mostrar como ela é desumana, né? Como ela é mesquinha, como ela transformou o mundo no puro cálculo racional. Então olha só, o proletário, quanto menos o trabalho manual requer habilidade e dispêndio de forças, isto é, quanto mais a indústria moderna se desenvolve, tanto mais o trabalho dos homens é sufocado pelo das mulheres. Na verdade que a palavra é substituído, né? Então, olha o que acontece. Marx ainda pegou a época que mulheres e crianças trabalhavam numa fábrica e que não existia uma limitação de carga horária, de jornada. Dizem, inclusive, que depois do manifesto eles conseguiram, né? O manifesto teve uma repercussão tão grande que conseguiram a diminuição, acho que para 12 horas da jornada de trabalho, e isso era só para os homens, né? Então, com o desenvolvimento da indústria, não apenas se multiplica o proletariado, este é agregado em massas cada vez maiores. Então, o lance é o seguinte, com a indústria, vai cada vez precisar de mais mão de obra. Mais mão de obra. Aglomerando essa mão de obra no mesmo lugar. E isso vai propiciar, segundo Marx, que essas pessoas conversem entre elas, que essas pessoas percebam a sua condição de exploração, elas aos poucos vão criar consciência de classe, vão se organizar. Então é o seguinte, quanto mais a burguesia cresce, quanto mais ela se expande, mais aumenta o número de proletários
E é como se a burguesia estivesse aumentando a classe que vai matar ela. Ela está alimentando, justamente, criou o coveiro e está alimentando, está dando armas para esse coveiro e está aumentando eles em número. Porque sempre a burguesia é um pouquinho, o proletariado é imenso. Então Marx viu uma sociedade dividida em dois, né? Burguesia e proletariado. E para ele, o proletariado era muito maior em número, era só eles se organizarem ali que eles tomavam o poder. Só que não é em qualquer momento que se toma o poder, né? Tem um momento certo da revolução, que é o momento no qual as forças produtivas e as relações de produção entram em choque. Quando eles entram em choque, há uma crise econômica e é nesse momento que é o momento do vrá, que é o momento da revolução. Depois, Gramsci vai discordar, e olha que discordar de Marx por uma pessoa de esquerda, né? Vocês sabem que Marx foi durante muito tempo lido como se fosse Deus, né? Outra besteira que fizeram durante esse tempo todo, né? Ficaram lendo Marx como se fosse Deus, ou lendo o manifesto como se fosse a Bíblia, né? Pô, os caras, como eu falei pra vocês, Marx escreve aqui no século XIX, Marx nunca viu um celular, nunca viu um computador, sabe? O cara nunca viu um carro. Ele foi importante ali de acordo com... Ele descreve um período ali, né? A gente vive em outra sociedade diferente dessa, muito mais complexa. Claro que tem coisa que Marx fala lá que ainda tem até hoje aqui. Mas tem coisas novas aqui, entendeu? O mundo é outro. A humanidade, ela cresce não é desmoralizando, é subindo nos ombros dos outros. Se Einstein fosse desmoralizar Newton, ele nunca tinha elaborado a teoria geral da relatividade. Ele reconhece a grandeza de Newton, monta nos ombros de Newton, continua a pesquisa dele, né? Agora não, aqui não, a gente é foda, né? Nas ciências humanas não. O pessoal vai querer dizer que o Marx era vagabundo, que a mulher que sustentava, que não tomava banho, que, sabe, desmoralizar o cara, coisa de gente besta, sabe? Coisa de gente com problema emocional ou transtorno mental, tá? Claro que Marx é um ser humano como eu, não como nós, né? Que ele foi muito mais do que nós, mas com acertos e erros, né? Se equivocou várias vezes, outras coisas ele foi genial. Então, nós como pessoas que estão vendo isso daqui do futuro, o que a gente tem que fazer é subir nos ombros dele para ver mais longe, não ficar, parece criança, né? Militante é uma praga, né, moleque? Militante, Deus que me livre, né? Tanto de direita quanto de esquerda, eles estão ali só para defender a ficção deles, não para evoluir, não para crescer, não para, sabe? Então, olha só, todos os movimentos até o presente foram movimentos de minorias, em proveito de minorias. Ah, ele está falando o seguinte, né? A burguesia, quando ela toma o poder, a burguesia era uma minoria. E ele diz que pela primeira vez o movimento proletário é o movimento de uma maioria esmagadora que vai ser em proveito de uma maioria. Por isso que o Marx não é simpático à democracia. Porque para ele, a democracia é quem ganha uma eleição, mano, é quem tem dinheiro. Então, quando o proletário tomar o poder, já que é a maioria, é só se organizar e tomar o poder, tem que ser uma ditadura, que é a tal da ditadura do proletariado. Essa ditadura tem que demorar anos até transformar, criar uma cultura da divisão, né, de tudo, para depois chegar no comunismo, que seria já a autogestão, né, não haveria Estado, né. O Estado, é muito comum o Estado ser visto assim, né, como um mal, como um malvado, né. Por Marx, a sociedade só vai ser livre quando acabar o Estado. Para os liberais lá, o Estado tem que ser mínimo, né, tem que ser pequenininho. Acho que o único cara que fala que o Estado é um mal necessário, mesmo Hobbes que fala que o Estado é um mal necessário, ele fala que o Estado é um mal, mas sem ele é pior. Também tem aula, tudo isso que eu estou falando tem aula aí do Hobbes, do Adam Smith, do John Locke, é só você entrar no canal e ver aí, tem aula. Tá bom? Então, porra, já vai 40 minutos de aula. Então tá bom, esse daqui é o primeiro capítulo, tá? Daqui a pouco eu vou gravar uma aula aqui sobre o capítulo. Acho que hoje não, meu irmão, hoje é, porra, tô quinta-feira à noite aqui, cara. Amanhã ou segunda-feira eu gravo uma aula sobre o segundo capítulo do manifesto, que é justamente sobre o papel, a relação entre o comunismo, os comunistas no caso, e o proletariado. Que é o segundo capítulo, é muita cara de pau, né?
porque é um capítulo para Marx dizer que quem comanda o movimento operário, ou quem deve comandar, são os comunistas, e qualquer outra é fuleiragem que se meter. Só os comunistas que têm o monopólio ali do movimento operário. Então um abraço para todos aí, até a próxima. Falou!